Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para você que é novo ou nova aqui, eu sou Bruno Loureiro e hoje a gente vai conversar. Eu vou conversar com a Aline Guazelli, que tem uma história incrível de vida. Ela é aqui de Avaré, ela é mestre em confeitaria e especialista em brownie. Isso mesmo, Bruno. Aline, muito obrigado por ter aceitado o convite e vir compartilhar um pouco da sua história. Eu que agradeço. História de sucesso, né? Recentemente você foi campeã do programa da TNT, né? GNT, gente. Desculpa. Vamos começar de novo. Volta. Faz a contagem de novo aí. Dá pra seguir daqui? 3, 2... Caramba, GNT, eu falei TNT. Mas tem TNT, não tem? Tem, mas... Bora. 3, 2, 1. Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para você que é novo ou nova aqui, não me conhece, eu sou Bruno Loureiro e hoje com mais uma convidada muito especial, ela que tem uma história de vida incrível, Aline Guazelli. Aline, muito obrigado por ter aceitado o convite e vir compartilhar aqui sua história de sucesso, né? Eu que agradeço. Aline, recentemente você foi campeã num programa de culinária na GNT, né? Isso, foi isso mesmo. Eu fui campeã do programa Que Seja Doce, que é o programa mais doce da TV brasileira. E eu ganhei o programa com o meu brownie especial de doce de leite com café. Gente do céu. É. Aline, hoje você é especialista em brownie. Sim, especialista em brownie. E é isso que a gente vai conversar hoje, entender e conhecer a história da Aline, como que ela chegou no sucesso, como que ela se tornou especialista em brownie. Como que... Antigamente, né, ser cozinheira era uma coisa mais... coisa de mãe, né? Coisa de vó, cozinhar. É verdade, Ainda é isso? Como é que foi pra você começar? Eu acho que ainda é isso, né? Sério? A gente tem essa imagem muito da avó, principalmente. Eu tive muito essa referência na minha trajetória das minhas avós, cozinhando com as minhas avós, tenho foto brincando com elas na cozinha. Então, essa referência existe muito pra mim. E eu acho que antigamente, eu falo antigamente, né? Tão antigamente assim. Mas quando eu comecei profissionalmente na confeitaria, foi em 2011. Existia muito a ideia de que a confeitaria não era um caminho pra você empreender. Era aquela falta de opção. Ai, não tenho tanta opção, vou fazer um doce, vou fazer um bolo. E eu acho que isso mudou muito, graças a Deus. Mudou bastante essa visão que as pessoas têm do empreender com a confeitaria, mas eu comecei muito sim, vendo as minhas avós, sempre gostei muito de cozinhar, e eu na verdade, Bruno, eu não sou formada em gastronomia, sou formada em biologia. Gente do Minha céu. primeira formação é em biologia, professora de biologia, mas eu sempre quis fazer gastronomia, não pude fazer por questões financeiras, na época não tinha faculdade de gastronomia gratuita, então eu passei na Unesp em biologia, fui fazer a biologia. Gente. E trabalhei ali poucos anos como bióloga, como professora, até começar mesmo com a confeitaria. Peraí, vamos recomeçar isso daí. Então, você sempre teve essa paixão, Sempre. mas seguiu por questões financeiras, tudo mais, uma outra profissão. Quando que você parou, refletiu e foi pra confeitaria? Eu sempre, desde adolescente, assim, fazia os bolos da família, os bolos de aniversário, cozinhava, sempre gostei muito. E aí me formei, fui trabalhar e tal. Em 2011, a minha avó, eu morava em São Paulo, trabalhando lá, e a minha avó ficou doente aqui em Avaré, toda a minha família daqui de Avaré. E aí eu decidi voltar pra cá pra ficar perto dela. A gente sempre foi muito próxima, né? Então quis voltar, e aí voltei sem saber o que fazer de trabalho, e aí fui procurar um trabalho, procurar o que fazer, assim, pra trabalhar. E foi aí que apareceu a confeitaria. E é uma história até bem bacana, porque eu tenho meu tio Neto, e ele sempre me incentivou, sempre me ajudou. Quando eu voltei pra cá, ele falou, olha, eu tô sabendo que o Franco não tá mais fazendo os bolos da oficina do bolo, e ele queria passar pra alguém, queria vender. Vou conversar com ele. E aí, meu tio foi conversar com o Franco e falou, olha, minha sobrinha voltou pra Avaré, precisa de um trabalho, ela sempre foi apaixonada por confeitaria, ela faz bolos deliciosos, ela cozinha muito bem, vende a oficina do bolo pra ela. Que aí, né, um trabalho pra mim aqui. E aí, o Franco, ele não quis vender, ele me deu a oficina do bolo.
Então eu falo que foram assim os 2 anjos ali que me ajudaram e que fizeram que esse sonho fosse pra frente mesmo. Ele falou: olha, eu vou te passar tudo, todas as receitas, forno, batedeira, assadeira, lista de clientes, com uma condição. Ele me deu: o dia que eu não quisesse mais fazer bolos da oficina do bolo, eu faria a mesma coisa por alguém. Era pra eu passar isso pra outra pessoa. Sim. Gente do céu. E aí antes, né, até dele fazer isso, dele passar, ele conversou com o meu tio e falou: olha, você acha que ela vai fazer mesmo? Ela vai dar conta? Ela vai... Porque é um trabalho, é trabalhoso trabalhar na cozinha. Eu falo que não tem muito glamour não, viu, Bruno? Porque a gente fica horas em pé, fica ali no fogão e lava louça, vai atrás de cliente. Então, não é um trabalho super fácil. E aí eu falei: não, eu quero, é o que eu quero, era a minha oportunidade. E aí foi aí que começou, tudo começou com a oficina do bolo, lá em 2011. Quantos anos você tinha na época? 26? Tô velha. Não precisa fazer, não façam as contas. O Franco que você tá contando nessa história é o Franco que era o dono do Madalena. Sim, ele Seu mesmo, Zeca. sim. Ele e a Leda Gente. que me ensinaram na época. Ele me ensinou todas as receitas da oficina do bolo, porque era uma marca já conhecida na cidade. Quem não se lembra, eram aqueles bolos caseiros com buraco no meio e vendia em vários lugares da cidade. Então eram bolos já conhecidos. E então ele que me ensinou todas as receitas, me ensinou os fornecedores, os clientes para onde ele já vendia. Porque ele também, na época, trabalhava com revenda. Então ele vendia em alguns estabelecimentos da cidade. Ele falou: ó, começa desse jeito, faz o bolo assim, não sei o quê, dura tanto tempo. Enfim, foi isso. Foi aí que começou. Gente, E aí... que incrível. E aí eu comecei com os bolos da oficina do bolo e E fui... que pressão, né? Pois é, exatamente. Gente. Exatamente. E eu, na época, pra mim era a realização do meu sonho. Eu sempre quis mesmo E trabalhar como é que com foi isso. o dia 1 lá? Beleza. O Franco te ensinou, passou as receitas. E aí, você, nova, Olha, com essa responsabilidade? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? eu lembro que os primeiros eu levava pra ele provar, pra ver se tava bom. Ó, tá bom, olha a calda tem que ficar mais mole, a calda tem que ficar mais firme. Então teve isso pra eles aprovarem ali, porque tinha responsabilidade de manter Imagina ele a cortando, qualidade, vendo assim, né? manter. Mas ele sempre elogiou, sempre um querido, então deu certo. Que legal. E aí eu consegui começar o negócio aqui em Avaré. E eu fazia de casa, sempre fiz de casa, eu morava com a minha mãe nessa época. E aí o negócio foi crescendo, foi dando certo. A gente precisava construir uma cozinha própria para trabalhar o negócio. Então aí que a gente, tive a ajuda dos meus tios para construir na casa da minha mãe. Então tem, inclusive, a cozinha que eu trabalho hoje, essa cozinha que a gente construiu lá, mas é específica para confeitaria. Então isso facilitou muito o nosso trabalho. A mesma cozinha que você construiu com o Neto, Sim, seus tios, sim. é a mesma cozinha que você cozinha hoje. Sim. Legal. Porque tá lá, a gente construiu na casa da minha mãe. Então tem ali a casa, tem o quintal, tinha o espaço da churrasqueira. Aí eu cortei metade da churrasqueira e construí a cozinha ali com o tamanho. Eu lembro que a gente seguiu todas as normas da vigilância e tal. Então era o tamanho ali mínimo que eu podia construir, a gente construiu. Mas tudo ali certinho dentro das normas. Mas é uma cozinha pequena, mas na época foi essencial, assim, era o que precisava mesmo para manter a produção dos bolos. E deu muito certo o lance do bolo pra você, né? Deu por um período, né? Eu falo que foi por um período porque eu aprendi muito, eu não sabia nada. Eu não sabia fazer uma precificação, eu não sabia o que era ficha técnica. Então, assim, foi meio na cara e na coragem mesmo ali, começa o negócio. E aí eu fui criando novos produtos para poder... fui fazendo bolo, fazia vários cursos, fazia panetone. Foi bem na época que teve um boom de cupcakes, fazia brownie, fazia cookies. Comecei a fazer Feira da Lua, então ia lá bem o começo da Feira da Lua eu comecei. Eu tinha barraquinha, foram as primeiras barracas. Foi a minha barraca na Feira da Lua, aqui em Que Avaré. legal. Exatamente. E aí era eu e meu tio Neto, né? Na Feira da Lua. O Neto era meu vendedor oficial. Quem estiver ouvindo aqui lembrar, já participou, com certeza vai lembrar da gente lá na feira.
E aí era até muito engraçado, porque todo mundo sabe que meu tio cuidava da colônia, então as pessoas chegavam e falavam que queriam deixar o troco, ou queriam dar o dinheiro para a colônia. Ele falava, não, esse não é da colônia, esse é da minha sobrinha aqui, tipo, não é para ter doação, você tem que comprar e tal. Acontecia isso várias vezes, mas era ele sempre que estava lá comigo, que me ajudava, que me incentivava sempre. Você já tinha um influencer ali, né? Já, Desde já. 2011. Sim, nossa, dos maiores influencers. Tomou muita chuva comigo naquela feira. Como que foi ali o comecinho ali pra você investir? Porque na realidade era um sonho, né? Sim. Como que era pra você? Como que era ter esse apoio do neto, da sua família, pra investir nesse sonho? Olha, o apoio, principalmente dele, minha madrinha de São Paulo, meu tio Nilson daqui, que me ajudaram, né, principalmente na construção da cozinha, foi essencial. E o neto é aquela pessoa que todo mundo conhece, que te põe pra frente, que acredita e que tá ali, né, sempre foi o Porto Seguro mesmo. Então foi essencial mesmo, de verdade. E eu fiquei com a oficina do bolo aqui até 2014, até o final de 2014. Porque eu falo que eu não tinha conhecimento. Então, eu vendia muito mesmo. Eu Tipo, lembro muito que... quanto? na época, uma sexta-feira, eu vendia, sei lá, 200 bolos. Sério? Sério. Eu produzia, na quinta-feira, eu produzia tipo 80. Sozinha? Não, com a minha mãe. Era eu e minha mãe. 2 pessoas pra produzir Sim. 80 bolos? Sim. Isso é linha de produção. Gente, eu não consigo fazer um de caixinha ainda. Não. Pelo amor Em de casa? Deus, não me fala em bolo de caixinha. Eu não consigo fazer um bolo de caixinha sozinho. Não me fale isso, por favor. Então a gente produzia bastante. Mas, na época, era tudo uma bagunça, sabe? Então era assim, não tinha separação de dinheiro. Isso é uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas hoje desde o começo. Encare a confeitaria como um negócio. Confeitaria não é um hobby. Se você quer que isso seja o seu ganha-pão, se você quer ter uma renda extra, que seja o seu sustento, não é um hobby, é um negócio. E eu não encarei dessa maneira por falta de conhecimento Tá mesmo. vendendo Hoje, um monte e vamos que vamos. vamos, mas chegou um momento que o dinheiro só entrava. Mas era. Aliás, ele só saía, né? Então a gente não via o dinheiro. Por quê? As minhas contas não eram separadas. Eu não separava a conta da confeitaria com as contas pessoais. Isso, assim, é o pior erro que a gente pode cometer. Isso. E aí chegou um momento que não tava dando, o dinheiro não tava dando, era perrengue, sabe? Não tava legal mais. E aí eu recebi uma proposta para trabalhar em São Paulo, como bióloga, para trabalhar na indústria farmacêutica. E aí eu aceitei. Então, falei, não dá, porque se eu continuar desse jeito, eu vou me endividar e não vai ser legal. Não era isso. Então, eu parei de fazer os bolos, até minha mãe continuou por um período fazendo. Eu falo que hoje eu conto, super normal, mas foram meses para tomar essa decisão, porque não é uma decisão fácil. Para mim, na época, foi assim, um fracasso. Estou fracassando, porque eu vou ter que fechar o meu negócio. Para mim, era isso. Como que você tomou a decisão? Olha, primeiro apareceu a proposta. E eu já comentando que, não tava, né? Tava difícil. Assim, a gente nunca desiste de um negócio que dá muito dinheiro, né? Eu penso assim. Então, eu comecei a avaliar algumas opções, porque eu falava, não tá dando, né? O dinheiro não tá dando, daqui a pouco eu vou começar a me endividar, o dinheiro já, né, tá curto e tal. E por alguns anos foi o sustento da nossa família, né? Chegou um momento que não tava legal. E aí, conversando com um primo que trabalhava na indústria, ele falou, olha, Aline, se você quiser, eu te indico aqui, vai participar da entrevista. Fiz a entrevista, tal, me chamaram, e aí eu falei, bom, então eu vou. Falei, eu vou, mas com a proposta de aprender, de estudar. Então, eu nunca, né, fechei o negócio, enfim, parei de fazer, que foi super difícil, porque para mim era um sonho mesmo. Eu amo a confeitaria, sou apaixonada pela cozinha. Então, mas eu falei, eu preciso fazer isso. Eu falei, eu vou ter o meu salário, fui morar na casa dos meus tios. Falei, então, vou ter condição de estudar. E aí, fui fazer todos os cursos que você imagina possíveis de confeitaria, eu fui fazer. Porque eu achava mesmo que faltava esse conhecimento para mim.
tanto conhecimento técnico de confeitaria, como conhecimento de negócio mesmo. Então, como eu não tinha mais esse peso do trabalhar para sustentar uma família e tal, porque era só eu morava na casa dos meus tios, não tinha gasto. Então, foi mais leve. E aí eu fiz 500 mil cursos que você imagina. Curso de pasta americana, fiz curso de panetone, fiz curso de chocolatier. Tudo que eu quis mesmo. E fiz um MBA em gestão de negócios. E aí eu fiquei 7 anos em São Paulo e eu nunca deixei de fazer os doces, nunca. Tanto que os meus amigos do trabalho me chamavam de belga, porque eu só fazia doce com chocolate belga. Então eu nunca deixei de vender, porque eu gostava, sempre gostei. Por mais que eu já não precisava mais do dinheiro, mas eu sempre fiz com a minha renda extra. Então fazia bolo, todo mundo sabia que eu fazia bolo. Os meus clientes, que eu trabalhava na época da indústria farmacêutica, os médicos que eu trabalhava sabiam que eu fazia bolo, encomendavam de mim, encomendavam brownie, encomendavam pão de mel, enfim. Eu nunca deixei, nunca abandonei 100%. Eu enxergo que eu fui construindo, né? Construindo tudo para quando eu pudesse mesmo voltar a trabalhar com a confeitaria, fosse de uma maneira mais concreta, para eu não passar perrengue, fosse mais estruturado. Então foi isso, mas foram 7 anos nisso, em Nossa, São mas Paulo. eu acho que o mais difícil, né, é quando cai a ficha, né? Que se você continuar ali Sim, lutando, né? Porque você não tinha o know-how, nem o conhecimento ali do negócio em si para fazer ele suprir todas as suas necessidades sim, e fazer ele crescer também, né? Aí você tem que parar com isso. Nossa. Não é fácil. Eu lembro que na época, um pouco antes, eu vendi meu carro, porque eu não estava conseguindo pagar. É difícil falar isso, mas é importante, porque às vezes a gente não consegue enxergar, e aí você vai se afundando, né? Vai criando dívidas, e fica cada vez mais difícil você sair daquela situação. Então, né? Precisa tomar essa decisão. E aí, mas é difícil, não é fácil. Quando que você começou, né, no seu MBA, quando que você começou a ver ali, né, nos estudos, as coisinhas que você fazia, assim, que você falava, nossa, como que eu fazia isso daqui, gente? Eu fiz o MBA em 2019. E aí, até antes, eu tinha feito alguns cursos, tal. E como era uma parte que faltava muito no meu conhecimento, foi uma parte que eu sempre quis muito aprender. Porque eu falava, este erro eu não vou cometer de novo, sabe? E aí, várias coisas. Eu via que eu fazia tudo errado. Ficha técnica. O primeiro deles é separar o dinheiro. Isso é o primordial, separar o dinheiro. Né? É isso. Que aí você vai fazendo retirada, não controla. Tudo errado. Então, isso me ajudou também. Eu enxergo hoje, foi um aprendizado enorme. Que, né, nem todo mundo precisa ter esse aprendizado. Você não precisa aprender na dor. Pode... É melhor aprender com o erro dos outros. Exatamente, com certeza. Viu? E como que foi a sua retomada para confeitaria? Mas eu acho que o que eu, pelo menos, tô mais curioso é entender como que você teve essa iniciativa para focar no brownie, né? Como é que foi isso? Foi uma coisa que veio para você, aquele famoso por acaso? Olha, eu acho que eu decidi, né, logo após a pandemia. Acho que todo mundo teve, assim, um estralo. Eu tava em São Paulo, tava longe da minha família, longe do namorado. Eu falei, eu preciso trabalhar com alguma coisa que eu gosto. Não tava mais feliz trabalhando lá onde eu tava trabalhando. Já tava há meses focada muito mais na confeitaria e tal. E aí tomei a decisão de voltar. Foi no começo de 2021, final de 2020, comecinho de 2021. Voltei, fiz ainda um Natal aqui. Falei, agora eu vou começar a estruturar o que eu vou fazer. E eu sempre tive a ideia, quando eu voltei, a cidade pequena. Cheio de confeiteiras super renomadas. Eu falava, eu preciso me destacar sendo diferente. E eu falo isso muito, muito para as minhas alunas. Sejam diferentes, sejam autênticas, né? Nunca, a gente pode se inspirar em outras pessoas, mas nunca tentar ser igual, né? Então, eu sempre fiz os brownies, sempre fiz os pães de mel. E aí eu comecei a enxergar meus brownies, todo mundo amava e tal. Eu comecei a ver que faltava isso nos lugares. Eu falei, bom, acho que esse é um ponto que eu posso investir aqui em Avaré. Eu via sempre pão de mel, eu via brigadeiro e brownie eu não via.
Eu falei, é o brownie. Então é o brownie que eu vou colocar nos lugares para vender. E como eu voltei trabalhando de casa, eu sempre gostei muito de trabalhar com revenda. Então sempre busquei esses parceiros, cafeterias, restaurantes, lanchonetes, que já tenham espaço aberto. E aí funcionam como vitrine para o meu produto. Como eu não tenho esse espaço, eu não tenho o público passando ali todo dia, é mais difícil da gente vender, com certeza. Então, eu sempre gostei de usar, de aproveitar a parceria com esses lugares para colocar o meu produto e facilita a nossa venda. É um ganha-ganha ali, eu falo. É bom para a pessoa que está oferecendo o seu produto e é bom para mim, que várias pessoas que não conheciam, não me conheciam aqui em Avaré e não conheciam os meus brownies, começaram a conhecer. Então foi assim, eu enxerguei, tentei olhar mais ou menos no mercado e falei, é o brownie, é um produto que todo mundo gosta, eu vendo super bem, então vou investir no brownie. E aí fui crescendo, fui na verdade ampliando o meu portfólio de brownie. Então, cada vez eu fazia produtos novos, sabores novos. Tanto que hoje eu tenho mais de 20 opções de brownie. Faço bolo, faço sobremesa, faço trufa. Faço tudo que você imaginar, eu faço de brownie. Foi a maneira assim que eu encontrei mesmo para me destacar, para ser uma especialista mesmo nesse produto. E que os clientes me tivessem como referência, né, na cidade. Mas como é que você teve essa ideia, tipo, vamos dizer assim, no meio do Covid, vamos dizer assim, porque já não tinha passado ainda, né? Tava rolando ainda, né? Sim, E como que você sim. teve essa Eu, na coragem? verdade, foi assim, foi uma coragem, um empurrãozinho, né? Eu fui desligada da empresa que eu trabalhava, teve um desligamento ali, algumas pessoas da minha equipe, eu inclusive. Por causa do Covid, corte. Foi um corte pós-pandemia ali, algumas pessoas, e eles acabaram desligando várias pessoas que eram pleno, sênior, aí ao longo dos meses pós-pandemia desligaram várias pessoas e eu fui no rolo ali junto, e aí até recebi algumas propostas para voltar em outras empresas tal, mas aí eu não quis, eu falei, agora é o momento. Se eu não voltava, porque eu tinha um emprego muito bom, e era isso que me segurava mesmo, que eu tinha um emprego bom. E aí por isso que eu falava, eu vou deixar aqui, né, não sei. Então foi o empurrão, né, eu acredito, pra tomar a decisão mesmo pra voltar. Eu falei, não, agora é a hora, já não tô feliz. Aí vou ter que começar em outro lugar e tal. Eu falei, não, é agora. Agora vai, agora eu tô pronta, estruturada pra fazer o negócio da melhor maneira possível e fazer o negócio dar certo, né? É isso, foi isso. Aí você voltou pra Varé com a ideia de focar no seu sonho, em retomar. Sim, voltei 100%, é isso que eu vou fazer. Como que você recomeçou daí? Olha, eu simplesmente, eu já fazia, né? Sim. Eu não deixei de fazer, então aproveitei o Natal, que é uma época enorme pra gente, da confeitaria, que tem muitas encomendas e tal. Então aproveitei o Natal mesmo pra fazer um boom de encomenda, pra fazer um caixa e pra voltar. E comecei a anunciar no Instagram. Eu falo que é a melhor plataforma que a gente tem de vendas é o Instagram, é a nossa vitrine. Então foi isso, comecei a anunciar, né, meu tio, lógico, fazendo propaganda para as pessoas e tal, então fazia entrega, levava. O Neto te ajudou também quando você retomou? Muito, muito, sempre. Meu tio era meu porto seguro mesmo, falava, vem fia, vem que se não der certo você vai vender pão, você vai vender não sei o quê, você vai morar em casa, era desse jeito. Meu tio, eu falo que é meu pai do coração, com certeza. Essa tatuagem que você tem... É a assinatura dele. Eu fiz 2 tatuagens em homenagem a ele. Fiz essa e tem uma nas costas também, que eu fiz pra ele. Costas? Ele sempre falava, quando a minha avó partiu, minha avó chamava a gente de amor Emil. E aí ele sempre falava que invisibilidade não significa ausência. E aí, logo depois, eu tatuei o invisibilidade não significa ausência também nas costas. Enfim. A pandemia foi uma época difícil pra você, né? Foi. Eu lembro porque quando a gente começou a gravar o podcast, foi em 2020 para 2021, né? E o Franco, da história que você me compartilhou, foi um grande apoiador no começo do podcast. Porque nosso primeiro ano foi gravado no Seu Zeca. O Franco, quando a gente
falou pra ele que tinha a ideia de gravar um podcast que não era em estúdio. Ele falou assim, não, sim, como que é? Eu falei assim, a gente tem vontade de gravar um podcast e não é em estúdio, né? É um lugar, assim, era uma ideia. Ele falou, não, tudo bem, vamos fazer. É. E ele abriu a porta do seu Zeca pra gente iniciar esse projeto. E durante a pandemia, a gente, inúmeras vezes, a gente teve muitas dificuldades para seguir com o projeto, por questão da pandemia. Sim. E eu lembro um dia que a gente estava saindo para fazer uma gravação. A gente normalmente saía esse horário, né? Eu saí da minha casa por volta desse horário para ir pro seu Zeca para montar o equipamento e tudo mais. E eu peguei meu celular, tinha muitas mensagens, ligações perdidas. Só tava sabendo que o Franco tinha falecido por questão do Covid. Foi um momento muito difícil. Porque a gente tava toda semana ali vendo ele. Eu tinha Sim. literalmente acabado de ver ele. Então pra mim foi muito difícil, sabe? Aí eu fico imaginando você, pessoa que te ajudou no início da carreira, Sim. o Franco e o Neto também, né? Sim. Foram duas pessoas que a pandemia, né? Covid, infelizmente, nos afetou, né? Pois é. Como que isso lhe afetou? Porque, pelo que eu vejo, o seu sonho, você conseguiu atingir o sucesso, né? Que é uma consequência, mas porque você teve, né, um anjo da guarda, né? Desde o comecinho, ali na feira da lua, né? Sim. Olha, eu não consigo nem te dizer, né, como que me afetou. Porque o Neto era realmente muito importante para mim. Quem conviveu comigo, quem conhece ele, enfim, sabe, né, da nossa história, enfim. Eu agradeço poder, que eu estava aqui já, sabe? Então, eu agradeço muito que eu já estava aqui, que eu pude acompanhar de perto todo o processo. Enfim, né? Porque se eu estivesse trabalhando, não ia poder acompanhar. Ele ficou 30 dias internado, enfim. Então, assim, foi muito difícil. O que eu penso sempre ter a força, né? Eu agradecer ter tido essas pessoas na minha vida, que é o que eu sei que é o que ele espera de mim, que eu seja grata, então, e que eu siga, né? Que eu siga no meu sonho. Ele sempre falava para mim, Aline, é mais importante ser do que ter. Ele falava isso. Então, é isso, a gente segue, tem que seguir. Não tem muita alternativa, né? Mas não é fácil. Eu tento enxergar que isso que eu falei, graças a Deus eu tava aqui, tava perto da minha família, tava perto da minha mãe, pra passar por isso, né? Mas é isso, tem que seguir, e é por isso que eu tatuei o invisibilidade não significa ausência, porque às vezes a gente esquece, né? E a gente fica muito triste, então, pra não ficar triste e lembrar disso, eu acredito, né, Bruno, que a gente tá nessa vida de passagem. Eu acredito que a nossa alma vive. Então, eu sei que eu vou encontrar ele de novo. Sei que ele tá aqui sempre comigo, do meu lado. Então, isso é o que fortalece a gente mesmo. É isso. Eu só agradeço muito, muito a Deus por ter tido ele tão perto, sabe, do meu coração. Então, é isso. Eu quero te fazer uma pergunta, se você, para ver, eu vejo assim que em você assim que você é uma pessoa que por conta do seu sonho e ter pessoas que foram essas pessoas que te ajudaram, né? Sim. Te empurraram ali, né? Acreditando em você, é muito bonito ver. Às vezes eles viam coisas em você que às vezes nem você acreditava que tinha essa força para lutar, para fazer as coisas.
E hoje você tá fazendo, quantas vidas você, né, você não transforma através do seu trabalho. Hoje seu negócio prosperou. E é muito bonito ver quando uma pessoa consegue é, conquistar e colocar no trabalho aquilo que Sim, ama. sim, É muito bonito, sabe? Eu acho que a gente consegue ver aquela pessoa realmente fazendo o que ama, mas não só pela parte financeira, sabe? Isso é consequência, né? Então, sim. fazer aquilo que a gente ama é um negócio assim que, nossa, como que não afeta ao redor, né? É, Como que o neto te ajudar a fazer aquilo que realmente, sim. né? Você voltar e ele ainda conseguir te empurrar e você fala, não, agora não tem mais É. outra saída. Eu vou ser confeiteiro e é isso. É isso. Eu falo muito, né, da pandemia, tá? Não só a pandemia, mas trouxe muito isso, acredito que para muitas pessoas, do a gente precisa viver o hoje, a gente precisa ser feliz hoje. Não é seguir, ai, né, um sonho louco, tal, mas é fazer o que a gente gosta. A vida tá acontecendo todos os dias. Então a gente precisa ser feliz agora mesmo, trabalhar com o nosso propósito, com o que a gente gosta de fazer, todo dia, não é pra deixar, sabe? Pra ser feliz ali na frente, é isso. Como que era a Aline, que trabalhava como bióloga, e a confeiteira? Como que é essas duas pessoas? Nossa, é muito louco. Como ser, assim, como que você É. se vê hoje? Nossa, eu me vejo, eu brinco que a gente fala, eu vou empreender para ter mais tempo. Hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava, mas eu sou muito mais realizada, muito mais. Porque, lógico, estou trabalhando para o meu negócio, estou fazendo o meu negócio crescer, e eu amo muito mesmo. Hoje eu falo que eu vendo doce, meu Deus, é incrível, né? A gente está presente na casa das pessoas num momento especial, fazendo o que gosta. Então, opa, eu não sei se é diferente, mas eu me sinto hoje muito mais realizada, muito mais, fazendo o que eu gosto. Dá muito mais trabalho, com toda certeza, A satisfação é mas diferente, né? a satisfação é diferente. E eu falo muito que a gente vai construindo, né? A gente vai construindo, é passinho ali de formiga mesmo, construindo as coisas, conquistando, e é isso. É assim. Teve um momento, assim, na sua vida, assim, que foi aquele momento, assim, que você falou, nossa, é isso. Teve, tipo assim, que a habilidade a gente percebeu que você já tinha, era uma coisa que vinha de você e tudo mais. Mas teve aquele momento, assim, não sei se foi agora ou antes, tipo, que você falou, nossa, é isso, eu faço isso, isso me completa. Teve esse momento? Olha, já há muito tempo, na época da oficina do bolo, eu já sabia disso. Por isso que eu acho que até foi tão difícil tomar a decisão de parar com a oficina para estudar mesmo, né? Me especializar e tal, para depois voltar. Mas eu sempre gostei mesmo, sempre. Eu sempre soube que era isso que eu queria. Então, lá naquela época eu já sabia. Eu falava, não, é isso que eu quero. Eu só precisava mesmo, precisei desse tempo todo, me especializando, estudando, enfim. Mas eu falo que foi ali no Natal de 2020, que eu, num apartamento de 40 metros quadrados, que eu morava em São Paulo, eu fiz o Natal ali sozinha, sozinha. E aí, naquele momento, eu falei, não, agora tô pronta. Agora eu vou voltar para confeitaria 100%, vou voltar da aula, né? E aí foi isso. Foi ali naquele momento que eu falei, não, preciso voltar. É isso, tô pronta, vou voltar. Isso, foi ali que eu falei. Eu vou compartilhar um É. sentimento meu com você, da minha profissão. Aí eu quero ver se você tem algum momento assim, é, dentro da sua vivência. Eu gosto muito de todo o processo que envolve o meu trabalho. Então, tipo assim, é planejar, se é uma gravação, se é um Sim. ensaio, se... Mas, exemplo assim, quando eu faço, exemplo, um casamento, vou lá, fiz as fotos, e tem um momento que é o depois. Uhum. Normalmente, o que eu faço? Eu imprimo as fotos, mesmo
se não tiver contratado isso. Eu imprimo as fotos, eu tenho uma caixinha de madeira que eu mando fazer, feita à mão, e eu coloco as fotos dentro dessa caixinha. E eu entrego pra pessoa essa caixinha Sim. com as fotos. Uhum. Normalmente é uma surpresa, né? Aham. Aí eu entrego essas fotos pra pessoa. Esse momento é um negócio assim que mexe comigo. Aham. Tipo assim, o fazer é técnico, eu tô ali, eu tô Sim. vivendo, mas o momento de ver no olho da pessoa, aquele brilho vendo a foto, Sim. é um negócio que mexe comigo. É a materialização do sonho, né? Ali do... Tem algo dentro do seu dia a dia que quando você tem isso, tipo assim, de você, fala, poxa, quando eu vejo a pessoa comendo, ou hoje com minhas alunas, quando Uhum. alguém me fala que através do meu curso transformou de vida, também tá seguindo um sonho. Você tem esses momentos? Super, Como que é? muito. Hoje, muito, muito com as alunas. De ver as alunas crescendo, e acertando receita, e desenvolvendo, e indo além, sabe? Indo atrás do sonho, conquistando. Isso pra mim é surreal. E a gente tem um grupo no WhatsApp que eu participo, que é a nossa comunidade. E aí elas me perguntam alguma coisa e tal. E às vezes tem uma rasgação de seda lá. Eu acho máximo. Aí eu fico ali, porque elas ficam, nossa, ninguém dá esse tipo de suporte e tal. Porque eu sou muito presente. Eu acho que é um diferencial, além do meu produto ser muito bom. Eu sou muito técnica e tal. Mas eu tô ali presente pra elas, né? É o meu conhecimento, é toda essa bagagem ali disponível pra elas. Então isso é muito bom. O ser pequeno tem o lado bom, né? Não ter ainda milhões de alunos, eu consigo dar esse suporte ali individualizado para elas. E eu tenho uma aluna bem especial que tá, nossa, saiu do emprego CLT recentemente, e aí tá conquistando ali várias coisas, criando coragem mesmo, se fortalecendo, aprendendo e começando de maneira estruturada. Então eu falo para ela, eu falo, nossa, você vai longe, tenho certeza. E aí, eu fico muito feliz, muito realizada mesmo em ver. Eu falo, não é mentira, né? O sucesso delas é o meu sucesso. Quer dizer que o que eu tô passando tá funcionando, tá dando certo. Enfim, é isso, é muito bom. Ah, que orgulho, né? É muito bom, com certeza. Como que foi pra você entrar no programa? Porque foi muito rápido, né? Você falou pra mim agora que você retomou em Sim. 2021 e agora já redes sociais super dando bem, você tá super engajada lá. Sim. Mentoria, né? Tá dando mentoria? Sim, eu dou mentoria o também. curso. E o programa? Como que foi isso aí? O programa era um sonho. Um sonho, eu assisto o programa Você desde ficava mandando DM lá pra eles no Instagram, tipo assim, gente, eu tô aqui. Olha, foi mais ou menos isso? Foi mais ou menos isso. Era um sonho, eu assisto o programa desde a primeira temporada, sou super fã dos chefes e tal, mas eu nunca tinha me sentido preparada. Porque você pode ir sendo ou confeiteira profissional ou não, você pode participar do programa. E aí, na verdade, me deu um estralo ano passado, eu falei, tô pronta pra participar desse programa aqui. E aí eu entrei na internet, entrei no site do GNT, me cadastrei. Né? Aí você responde lá várias coisas, manda foto, tal, e esperei. Eles até responderam e falaram, a gente recebeu, quando as vagas abrirem, as inscrições abrirem, você vai ser chamada ou não. E aí eu fui chamada. E aí na época, quem me ajudava no ateliê era a Marcelinha, minha prima. Ela veio trabalhar como frila pra mim, eu tava sem frila. A minha frila abriu um café, e aí ela não ia mais poder me ajudar. E aí eu mandei no grupo da família, falei, gente, preciso de um frila, pelo amor de Deus. E aí a Marcela, minha prima, tava fazendo cursinho na época, isso foi no ano passado, um pouco antes da Páscoa. E aí ela falou, Eli, eu quero. Eu falei, mas lavar louça, limpar o ateliê no fim do dia, embalar. Não, eu quero. Aí ela veio me ajudar, ficou uns 3 meses me ajudando, ponta firme, passou por Páscoa. Foi muito bom. E aí, quando eu me inscrevi no programa, você tem que colocar um ajudante já. E esse ajudante não pode mudar. Tem lá, é uma das regras. E aí, eu coloquei a Marcela, que ela me ajudava, né? E aí, passou alguns meses. Isso, pra você ter uma ideia, foi em maio do ano passado. Eles me retornaram por volta de, acho que setembro. E aí, a gente passou por algumas entrevistas, eu e a Marcela lá. Foram umas 2, 3 entrevistas. E aí, em outubro, eles falaram, vocês foram aprovadas, a gravação de vocês é tal dia, tal dia,
acho que foi dia 10 e 11 de novembro. É sigiloso, você não pode divulgar, não pode falar, tipo, não pode divulgar em rede social nada, senão você é desclassificada. Venha, e aí fazia ainda Covid pra entrar no estúdio. Então era isso, pode vir, pode vir. Então a gente foi, eu falei, claro que a gente pode, né? Liguei pra ela, falei, Marcela, você pode? Ela, não posso, não sei o quê. Porque aí nessa época ela já tava fazendo faculdade. Ela logo depois que terminou de me ajudar, passou na faculdade e foi morar fora. E aí foi isso. Mas foi assim, eu me inscrevi, entrei lá, falei, ó, quero participar, por favor me chame. Foi isso. E aí participar do programa é surreal. É surreal. Encontrar os chefes ali que a gente admira tanto. Eles são super queridos. A gente tem, assim, pouquíssimo contato com eles, né? Nos bastidores mesmo. Acho que é pra não perder ali o negócio da gravação e tal. Mas é bem legal. É muito legal. Teve algum perrengue nas gravações? Nossa, começou a gravação, eu derrubei caixa de ovo. Tem umas provas, umas dinâmicas, assim, porque o programa ele é bem leve, ele é bem divertido, é pra gente se divertir mesmo, tal. E aí tem umas dinâmicas, aí teve uma dinâmica ali na segunda prova, que a Marcela perdeu a dinâmica e ela saiu. E aí eu fiquei, tipo, os 15 minutos finais de prova sem a Marcela. Mas é bem legal. E é aquela coisa que a gente vê na TV mesmo. 5 minutos, 10 minutos. E aí você tremendo, tentando decorar o negócio. É muito louco, né? Você tá ali num forno desconhecido, o negócio não fica bom. É bem louco mesmo. É aquilo que mostra ali. E eu tive a sorte, né? Sorte de participar de uma prova de brownie. Aí até minhas amigas tiram sarro, falaram, uau, foi fazer brownie. Mas então eu tive a sorte de ser brownie e eu ganhei, né? Com o brownie. Até lá no dia eu desenvolvi um brownie com doce de leite e café. Que é o brownie hoje no ateliê que eu chamo brownie que seja doce. Então, foi isso, mas foi bem legal. É muito legal. Experiência, assim, não. E aí, além de tudo, né, ganhei o programa e a gente ganhou mais R$1 milhão. R$1 milhão. Tô esperando o GNT me pagar. Mentira. Mas ganhei uma batedeira, uma KitchenAid maravilhosa, vermelha. Então, é uma batedeira, assim, pra quem é da confeitaria, é ponta de linha, assim, é um sonho de consumo mesmo. Das batedeiras. Não, mas o mais legal é participar, né? O mais legal é participar. Não, e ter o contato ali com os chefes, é bem legal. Muito legal. Você falou de brownie e tudo mais, eu vi que você trouxe uma sacolinha aí. Lógico que eu nem ia deixar vocês aqui sem uma degustação. Eu trouxe aqui uma degustação pra vocês, ó. Trouxe, esse aqui são as casquinhas de brownie, são os palitinhos. As bordinhas são bem concorridas essa, viu? Que são as bordinhas aí, a gente banha no chocolate meio amargo. Aí esse aqui são brownie bites, que também são pedacinhos de brownie banhados. Aí eu falei pra você que eu faço tudo, né? Tem um portfólio enorme de brownie. Nossa, tem mais, gente. Esses são trufas de brownie. Essa de chocolate ao leite, essa de chocolate branco. E esses, ó, que eu te falei que é o que eu vendo. Nossa senhora, nos lugares. Ela falou que trouxe um... Esse é o do que seja doce, que é o com doce de leite. Que é recheado de doce de leite com café, que é um doce de leite que a gente faz no ateliê. Nossa, que top. Mas esse é o que você vai encontrar nos lugares pra vender. Então, nos cafés e tal, aqui na cidade. É desse daí. Que legal. Que tem. Espero que vocês gostem. Tudo isso é pra mim? É pra você. É pra vocês. Desculpa, gente. Nossa. Sim. Nossa. Tem mais aqui? Parece. Tem. Nossa, tá pesado aqui. Nossa senhora, que legal. Gente, imagina, para céu. acompanhar o cafezinho depois. Semana que vem tem gravação de novo, você tá disponível? Nossa, que legal. Esse daqui é o... Esse é o do programa. Isso. Você desenvolveu na hora a receita. Sim. E esse daqui é legal tomar com café, ou não? Pode ser. Todos ficam muito bons com café. Que legal, gente. Sim. Como que foi a ideia da receita? Como é que foi assim lá? A gente, antes, né, do programa, a gente tem uma ideia, um mix ali de receitas que a gente sabe que vai poder preparar. Então, porque a gente precisa dos ingredientes todos separados, tal. Mas é na hora ali, a gente participa de uma dinâmica.
E aí eles falam, ó, você vai fazer... tem que ser... O tema do programa esse ano eram doces para comer andando no parque. O tema desse ano, cada ano tem um tema diferente, o programa. Esse ano foi parque de diversão. Então era doce para comer andando. E aí era um brownie recheado. Isso. E aí eu queria fazer alguma coisa diferente, então eu fiz o doce de leite lá na hora, isso chamou muita atenção. Marcela aqui, ó, 40 minutos, tiraram até sarro, que ela ficou 46 minutos ali mexendo o doce de leite. Você fez o doce de leite Eu fiz na o doce hora? de leite, então isso eles amaram, gostaram muito do brownie e tal, mas até... Fizeram piadinha com o pingo de leite de Avaré? Não, Não teve essa... eu acho que eles não conheciam, mas... Não teve esse crossover? Não teve. Mas, então isso eles gostaram muito de eu ter feito, ter arriscado, fazer o doce e tal. Gente, É. que legal. E, então isso é bem legal. Isso. Que legal, É. que legal. Meu, pra você ali, ser campeã do programa, com certeza foi aquele, nossa, é agora... Foi Mudou uma... muita coisa? Ai, foi uma Redes sensação... sociais? Muda, Como é que foi, né? muda bastante. Várias pessoas chegaram, e aí muitas pessoas, né? Quem me conhece aqui da cidade, nossa, as pessoas ficaram assim, super contentes também. Foi até um carinho que eu recebi de todo mundo, que foi assim, incrível, incrível mesmo. Todo mundo falou, nossa, parabéns, eu assisti, tô assistindo, não sei o quê. E ainda o meu programa foi ao ar 2 dias antes da Páscoa. Foi ao ar na sexta. Nossa. Então, sábado, eu o dia inteiro fazendo entrega de Páscoa lá no ateliê. E as pessoas, nossa, assisti, não, você não falou nada, você não contou, porque eu não podia contar, né? Nem do programa, nem do resultado. Mas foi bem legal. Foi surreal, assim. Até hoje eu paro pra pensar e falo, nossa, eu vivi isso, né? Eu penso assim, meu Deus, eu participei, eu ganhei. E eu ganhei o programa de ponta a ponta. São 3 provas. Tem a primeira prova que É só ganhou, né? Ai, Não. desculpa, gente. Não é só ganhou. Não, são 3 provas. A primeira prova a gente chama doce cartão de visita, e o meu foi escolhido. Aí tem a segunda prova e a terceira prova. Então é bem surreal, né? Eu falo que é meio que a certeza pra gente de estar fazendo um bom trabalho, de estar no caminho certo. Mas é muito legal. É muito legal. É isso. Meu, que legal. Nossa. Você se imagina participando de outros programas, assim? De outros reality shows, assim? Olha, outras se coisas? quiser me chamar, gente, Bake Off, Masterchef, eu vou, tá? Pode me chamar, viu, pessoal? Pode. Eu vou pôr o arroba aqui depois. Aline, meu, eu amei ouvir sua história. Obrigada. Nossa, eu acho muito legal conhecer a história de uma pessoa que começou, recomeçou e, meu, tá dando tudo certo pra você. Você conseguiu participar no programa que você era muito fã, você recomeçou, meio um momento super difícil pra todo mundo que é empreendedor, que foi a pandemia. Sim. E você, né, como muitas pessoas, teve ali suas carreiras interrompidas, né, por conta do Covid, e você decidiu se reinventar, né? Sim. Nossa, eu, durante a pandemia, também tive inúmeros problemas, né? Nossa, era minha agenda cheia de casamento, daí do nada, pum, Nossa, então. não pode fazer mais eventos. Meu, e hoje eu vejo, assim, o reflexo disso, o podcast, a produtora, Sim. o poder do ser humano, né, de se reinventar. De se reinventar, exatamente. Se você pudesse deixar um recadinho pra galera, além do seu arroba, uma mensagem final, pode deixar. Então, o meu Instagram é Liguazelli. Eu tenho também um canal no YouTube, que é Aline Guazelli, onde tem receitas e conteúdos. O que eu quero falar principalmente para confeiteira, para quem tem o sonho aí de empreender na confeitaria, comece hoje, comece com o que você tem, vai, se especializa, estuda e não desiste, né? Não é fácil, nunca vai ser fácil. E o que eu falo muito para as minhas alunas é passinho de formiguinha, sabe? É passinho de formiguinha mesmo, e comemora as suas conquistas, as pequenas conquistas ali. Elas são super importantes porque a nossa vida é feita disso. São as pequenas conquistas ali dia a dia que vão levando a gente ali onde a gente quer chegar, enfim, que vão fazendo toda a trajetória valer a pena.
É isso. Eu espero vocês lá. Eu te agradeço muito aqui Que pela isso. oportunidade, pelo convite. E espero que vocês gostem aí dos brownies. Aline, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui compartilhar sua história. Espero que esse podcast realmente seja agregador para você, para sua história, Sim, com seu certeza. negócio. E, pessoal, vou fazer um agradecimento muito especial. Tem um recebido aqui do nosso parceiro da Menegaso. Vou colocar aqui na tela para vocês, ó. A Spaten, que é uma das cervejas mais antigas do mundo e está disponível no marketplace da Menegaso Ambev de Avaré. Então, para você que é comerciante, como eu já tinha compartilhado com vocês nos outros programas, que é facinho fazer a compra através do seu celular, através do marketplace da Menegaso Ambev aqui de Avaré. E a Spaten é uma cerveja que desde 1397, gente. Tá até aqui no rótulo aqui, ó. 1397. Não é de hoje. E é uma receita alemã, a cerveja oficial da Oktoberfest. Então, para quem curte uma cerveja, tá disponível no marketplace da Ambev Menegaso aqui de Avaré. Essa é a minha dica aqui para vocês. Pessoal, hoje eu conversei aqui com a Aline Guazelli. O programa é incrível. Espero que vocês que nos acompanham e nos acompanharam até o finalzinho tenham gostado. Minha dica final aqui para vocês: sigam ela nas redes sociais dela, no YouTube, sigam o Dream Podcast aqui, só clicar em inscrever-se, compartilhe esse programa com seus amigos lá no grupo do Zap. E fica a dica para vocês: Dream PDC no Instagram, Dream Podcast no YouTube e no Spotify. Para você que quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, quer acompanhar lá, o Bruno Loureiro. E não posso deixar de falar da Cena BR, a produtora que produziu e produz o Dream Podcast. Quero fazer um agradecimento muito especial para a Mariana do IPAT. Recentemente a gente visitou o IPAT e a gente teve aquele feedback de como que foi aquele podcast que a gente gravou lá no IPAT, para o IPAT. A gente produziu um podcast para eles, não era o Dream Podcast. E fiquei muito feliz com o resultado que teve para a empresa IPAT, a produção desse podcast para eles. Então, gente, vou deixar aqui para vocês agora o depoimento da Mariana, passando aqui. E só agradecer ao IPAT, a Mariana. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Só tenho a agradecer a todos vocês que apoiam o Dream Podcast. Valeu e falou!